Nós já falamos aqui no canal da situação atual dos programas nucleares dos Estados Unidos e da Rússia, bem como do seu programa de modernização. E hoje, nesse vídeo, vamos falar da China. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal ativando o sininho de notificações e de nos seguir nas outras redes do Instagram e Telegram para ficar por dentro das novidades do canal. E considere a hipótese de virar membro do canal. Não só você vai ter acesso antecipado aos vídeos e acesso ao conteúdo exclusivo para membros, como ainda por cima vai poder participar das lives exclusivas comigo. O meu nome é Adriano Peta e esse é o canal Geopolítica Mundial. Eu já comentei aqui no canal sobre como a China desenvolveu seu programa nuclear, sendo que ele foi em oposição à União Soviética, que temia que uma China nuclear não só sairia de sua zona de influência, mas mais do que isso, temia que os chineses mais radicais do seu ponto de vista poderiam iniciar, sem pensar duas vezes, o início de uma guerra nuclear contra o Ocidente. Medo esse que com o passar do tempo mudou, com a China se tornando uma ameaça para os próprios soviéticos e agora ameaçando uma guerra nuclear contra eles. Os chineses já possuíam um programa nuclear desde os anos de 1950, que foi criado sob a tutela da União Soviética. Mao já desconfiava de Stalin enquanto ele ainda estava vivo, mas foi após a sua morte e a ascensão de Khrushchev que a desconfiança foi se tornando inimizade de fato, o que levou à retirada da assistência soviética em 1960 do programa chinês na área nuclear e em outras áreas também consideradas estratégicas. Mesmo assim, os chineses já tinham o necessário para continuar o programa por si só e finalmente testaram a sua primeira arma em 1964. Assim, durante a maior parte da Guerra Fria, o arsenal nuclear chinês foi relativamente pequeno, principalmente se comparado com o da União Soviética ou dos Estados Unidos, sendo que era frequente as afirmações de Mao Tse-tung que sugeria que as armas nucleares eram algo superestimado e que não teriam tanto efeito no equilíbrio da geopolítica. Então, esse número nunca foi muito alto de fato, sendo que por volta de 1990 a China estimava ter cerca de 230 ogivas nucleares e em 1992 ratificou o Tratado de Não Proliferação Nuclear, tornando-se uma das 5 nações legalmente reconhecidas como detentoras de armas nucleares. Desde então, ela manteve as mesmas obrigações que outros países signatários do tratado. E já ao analisarmos a doutrina nuclear chinesa, vemos que ela é bastante diferente tanto da dos Estados Unidos como do da Rússia, sendo reiterado que sua política de armas nucleares foca no uso não agressivo. Então, mesmo que se questione ou duvide da sinceridade e franqueza de Pequim, as autoridades chinesas sempre reiteraram a sua posição, deixando claro que não usarão armas nucleares primeiro em um conflito e não ameaçarão usá-las em países sem armas nucleares ou em zonas livres de armas nucleares. Mas ao contrário dos Estados Unidos ou de outros países, a modernização nuclear da China não é uma resposta recente ao envelhecimento do seu arsenal, mas parte de um processo contínuo que já vem em andamento há décadas. Enquanto Estados Unidos e Rússia passaram a discutir sobre a modernização a partir de um certo ponto, a China sempre manteve isso em atividade. Porque enquanto os Estados Unidos e a União Soviética tiveram a construção de arsenais nucleares colossais durante a Guerra Fria, hoje é analisado se a China não atingiu esse nível mínimo de capacidade de dissuasão na maior parte desse período. Em 1996, a China tinha apenas 19 mísseis capazes de atingir a área continental dos Estados Unidos. De acordo com a RAND, em 1993, os Estados Unidos teriam 80% de chance de destruir todos os mísseis de longo alcance chineses usando apenas 23 de suas 7.646 ogivas. Ou seja, estatisticamente, apenas 4 ogivas chinesas sobreviveriam, e por volta de 2003, o número de ogivas americanas necessário para um primeiro ataque já havia diminuído de cerca de 80% para agora uma confiança de apenas 50%, o que significa que praticamente seria um talvez sim, talvez não, em termos se os Estados Unidos poderiam ou não neutralizar a China antes dela atacar.
E isso se deu porque naquele período a China já tinha desenvolvido novos sistemas, enquanto o arsenal dos Estados Unidos, por outro lado, já estava em vias de diminuição. Isso sem falar que, durante esse período, enquanto a China esteve livre para desenvolver novos sistemas de entrega de armas nucleares, os Estados Unidos e a Rússia estavam presos por tratados feitos por entre os dois lados. E em 2017, os modelos mostraram que, em um ataque dos Estados Unidos contra a China em estado de alerta máximo, restaria ainda 72 ogivas chinesas para serem usadas contra cidades americanas num ataque de retaliação. E mesmo pegando a China desprevenida, o número ainda manteria cerca de 27 ogivas chinesas ativas que poderiam ser usadas de volta contra os americanos. Isso coloca a dissuasão nuclear em vigor. Então, agora, de uma confiança de vantagem quase que plena, agora se espera que um presidente dos Estados Unidos pense muito antes de ordenar um ataque nuclear contra os chineses, sabendo que isso poderia resultar na destruição de entre 27 a 72 cidades americanas. Curiosamente, essa situação, por mais perigosa que seja para Washington, é considerada desejável para ambas as partes, pois mantém a estabilidade e o equilíbrio estratégico. Os Estados Unidos têm um arsenal nuclear semelhante ao da Rússia e podem confiar em seu próprio poder de dissuasão, enquanto a China possui um arsenal capaz de desestimular os Estados Unidos, atendendo ao requisito mínimo de ser considerado uma ameaça real, mas ainda é relativamente pequeno, barato e eficiente quando comparado com o de outros países. Embora muitos observadores estrangeiros esperassem que o arsenal chinês se estabilizasse em certo ponto, a modernização do sistema de entrega continuou, sendo que em 2021 os Estados Unidos estimaram que a China possuía cerca de 400 ogivas nucleares operacionais, número que ainda seria revisado para mais de 500 em 2023. Isso indica uma capacidade de produção de ogivas que supera a dos próprios Estados Unidos. Veja bem, que supera enormemente a dos Estados Unidos. Os sistemas de entrega primários incluem submarinos nucleares com mísseis balísticos, sistemas móveis terrestres e aqueles baseados em terra, os sistemas em silos. Atualmente, os chineses estão com uma gama bastante variada de desenvolvimento em nível tático e estratégico, como os veículos hipersônicos de duplo uso e o novo míssil balístico lançado por submarino JL-3, com um alcance muito maior que os sistemas que eles tinham antigamente. Em tese, isso significa que os submarinos chineses poderiam lançar ataques aos Estados Unidos a partir de águas mais próximas da costa chinesa, atrás da primeira cadeia de ilhas, que é aquilo que os estrategistas chamam a linha imaginária que se estende do arquipélago japonês até Taiwan e daí até as Filipinas e eventualmente Bornéu e o Estreito de Singapura. Isso é bastante preocupante para os Estados Unidos, porque isso coloca os chineses com uma capacidade de retaliação nuclear dentro de um perímetro que a Marinha dos Estados Unidos não conseguiria operar em segurança. Aliás, talvez nem mesmo conseguisse penetrar em caso de conflito, com os submarinos chineses podendo simplesmente esperar o melhor momento dentro de uma área absurdamente enorme e segura para atacar quando bem entendessem e ao mesmo tempo que simplesmente evitariam confrontos com a Marinha dos Estados Unidos. O ritmo de construção de silos também se indica a pleno vapor, com a China tendo construído 300 novos silos de mísseis nucleares em seu território só de 2018 para cá, e se estima que até 2030 o número de ogivas da China chegará a pelo menos 1.000, o que é o dobro do que eles têm atualmente. É claro que não é certo que todos esses silos podem ser destinados a hospedar mísseis, sobretudo mísseis nucleares, mas talvez podem servir como iscas para confundir rivais, fazendo com que eles ataquem esses silos falsos, deixando os silos verdadeiros, que contêm mísseis, livres para continuar operando em caso de conflito nuclear. Essa tese não é absurda porque mísseis em silos, em uma era em que os sistemas de entrega de ogivas estão se tornando mais precisos e tecnologias como superfusíveis estão sendo implementados, são, ironicamente, a parte mais vulnerável da tríade nuclear, em caso de um potencial ataque de uma força inimiga.
Lembrando que a tríade nuclear consiste em mísseis em solo, baseado em silos ou veículos móveis, mísseis em submarinos e mísseis em bombardeiros ou caças. E aquilo que é descrito como sendo uma das vantagens dos mísseis pesados em silos, como a sua carga útil e a sua precisão, tem muito mais valor psicológico ou de propaganda do que utilidade prática numa guerra. Desde cerca de 2019, a China aumentou o tamanho, a precisão, a prontidão e a diversidade do seu arsenal nuclear. O número de ogivas nucleares e sistemas de lançamento chineses estão aumentando, e em 2022 o relatório do Pentágono sobre o poder militar chinês que estimou que o seu número de ogivas nucleares já teria excedido as 400. A China também melhorou a precisão dos seus sistemas de lançamento nuclear terrestres. Relatos de inteligência indicam que o mais novo míssil balístico intercontinental da China, o Dongfeng DF-41, de combustível sólido, tem uma probabilidade de erro circular de apenas 100 metros, o que é irrisório para um míssil nuclear. Seu sistema de lançamento de alcance operacional mais avançado, o DF-26 de alcance intermediário, é mais preciso do que o antigo míssil DF-21, sendo que nenhuma informação está disponível publicamente sobre a precisão dos sistemas de lançamento nuclear lançados por via aérea ou submarina ou melhorias de precisão em mísseis terrestres mais antigos. Contudo, os chineses ainda parecem ter dificuldades com o seu sistema de alerta precoce, ou seja, aqueles que detectariam eventuais ataques contra o seu território, que provavelmente resultariam em tempos de aviso relativamente curtos para o lançamento de um míssil dos Estados Unidos no momento em que a China confirmasse que era o alvo do ataque. A modernização nuclear da China aumentou a diversidade dos seus sistemas nucleares, o que dá aos seus líderes melhores opções para ataques nucleares no teatro de operações, redundância nos sistemas de distribuição e alguns sistemas experimentais cujas aplicações permanecem ainda pouco claras. A nascente tríade nuclear da China aumentou as suas opções para ataques nucleares no teatro do leste asiático. A etapa aérea depende atualmente do bombardeiro H-6N, que tem alcance de aproximadamente de 3.500 km. Embora ele não possua capacidade furtiva para superar defesas aéreas sofisticadas, se espera que esteja pelo menos equipado com um míssil balístico de médio alcance lançado pelo ar. Da mesma forma, o submarino tipo 094 seria vulnerável às forças de guerra antissubmarino dos Estados Unidos se transitasse para além da primeira cadeia de ilhas que eu mencionei agora há pouco. Mas isto não é um problema dado os novos mísseis que eles levam, os JL-3, que podem fazer com que esses submarinos fiquem na área segura anterior da primeira cadeia de ilhas. Apesar dos sistemas em vários cenários de escalada militar, é preciso considerar que um investimento pesado neste tipo de sistema de entrega pode estar deixando outras potências nucleares mais receosas, já que é um sistema muito visível e detectável pelas tecnologias atuais, como através de imagens via satélite. Com base nessas informações, é possível dizer que a China está passando por um processo de modernização nuclear muito avançado, sendo justamente o oposto do que está acontecendo nos Estados Unidos ou do que aconteceu na Rússia até pouco tempo. A China ainda está numa fase de expansão e acumulação nuclear, ao invés de apenas modernização e manutenção, como vem sendo feito por Washington e Moscou. O objetivo, ao que tudo indica, é o de ser uma transição para uma força nuclear muito maior e mais complexa, com uma mistura de ogivas e capacidades que seriam um filtro colocando Pequim em algum lugar entre Estados Unidos e Rússia e acima das potências nucleares mais limitadas, como a Grã-Bretanha e a França, ou potências nucleares marginais, como Israel, Paquistão e Coreia do Norte. Não é nada fácil dizer a dimensão e extensão desse processo porque o programa e os planejamentos nucleares da China não são nem um pouco transparentes, então, obviamente, só com paciência saberemos dizer o que haverá de fato. Mas a cada ano que passa, parece que o fosso entre a China e as outras duas superpotências nucleares continua ficando cada vez menor. Até aproximadamente 2019,
3 características principais definiam a postura nuclear da China pós-Guerra Fria: uma doutrina retaliatória, um pequeno arsenal e um controle civil rigoroso de utilização de armas nucleares administrados pelos militares do país. O Exército de Libertação Popular da China, a ELP, poderia sempre ter improvisado uma campanha de primeiro ataque nuclear se fosse convocado pelos líderes políticos para fazer isso, sendo que alguns especialistas chineses falam sobre ambiguidades na política do que significaria a expressão não primeiro uso da China. Ou seja, relatórios do governo chinês são confusos se o que eles definem como não primeiro uso seria o não primeiro uso como o Ocidente iria interpretar. O rápido crescimento de sua força de mísseis convencionais e hipersônicos desde o final da década de 1990 sugere que a China poderia ter construído uma força nuclear ainda muito maior se ela quisesse. A Ciência da Estratégia Militar, publicada pela Universidade da Defesa Nacional do ELP em 2020, reafirmou o princípio de construção de forças do ELP, de um arsenal pequeno, mas muito eficaz. Porém, o significado de pequeno, mas muito eficaz, nunca foi feito para ser um número fixo de ogivas ou sistemas de entrega, mas sim um número que garantisse a capacidade de retaliação da China, e o quanto seria pequeno para Pequim é algo também bastante duvidoso. A China sempre concentrou o controle das operações nucleares nas mãos dos principais líderes civis do Partido Comunista para evitar o uso acidental ou não autorizado de armas nucleares, mesmo à custa da capacidade de sobrevivência do seu arsenal. O Comitê Permanente do Politburo e a Comissão Militar Central Chinesa devem ambos concordar colocar armas nucleares em alerta ou lançá-las. As forças nucleares terrestres da China foram mantidas num baixo nível de prontidão em tempos de paz e as ogivas eram armazenadas num depósito central, enquanto os mísseis permaneciam em guarnições dispersos por todo o vasto território do país, a menos que os seus líderes emitissem uma ordem para que as ogivas fossem enviadas do depósito central de ogivas para as unidades de mísseis. Esta desconfiança da liderança civil com relação aos militares é algo bem específico da China e que diferencia o seu ambiente nuclear dos ambientes dos Estados Unidos e da Rússia. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem. Isso ajuda bastante o canal a continuar existindo. Abraços e até o próximo vídeo.